Você já desejou uma mulher que, no fundo, sabia que ia te destruir? Todo homem em algum momento se envolve com o tipo errado, não por falta de aviso, mas por ignorar os sinais. Existe um padrão psicológico silencioso que separa as mulheres que somam das que sugam tudo o que você é. E quem domina esse código conquista algo raro: poder emocional, domínio nas relações e liberdade masculina de verdade. Assista até o fim e descubra os 6 sinais invisíveis de uma mulher de baixo valor e o método para nunca mais ser enganado. Você está no primeiro encontro. Ela está à sua frente, linda, maquiada, rindo alto, tirando fotos do prato, fazendo pose. Mas algo parece exagerado. Você sente mesmo que não saiba explicar. O olhar dela não está em você. Está no reflexo do copo, no espelho da parede, no celular que vibra a cada curtida nova. E aí está o primeiro e talvez mais perigoso sinal de uma mulher de baixo valor: o vício em validação. Esse tipo de mulher não se alimenta de afeto real, nem de conexões autênticas. Ela vive à base do aplauso, da aprovação momentânea, da imagem que projeta, e não da mulher que realmente é. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e pai da psicologia analítica, chamava isso de persona, a máscara que usamos para agradar o mundo. Mas quando a máscara se cola no rosto, o eu verdadeiro desaparece. Ela não vive para ser, ela vive para ser vista. E atenção, meu irmão, é a nova moeda do desejo. Mulheres viciadas em validação são como buracos sem fundo. Nenhum elogio é suficiente, nenhum homem é suficiente, nenhuma conquista é suficiente. Porque o problema não é a falta de beleza, é a fome emocional crônica. Ela precisa ser desejada para se sentir viva. E aí está o perigo. Você não é o prêmio. Você é apenas mais um no desfile de aprovação dela. As redes sociais aceleraram esse vício. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, famoso por seu conceito de modernidade líquida, descreveu como as relações atuais são frágeis, superficiais e descartáveis. E essa mulher é o reflexo vivo disso. Ela troca parceiros como troca filtros no Instagram. Tudo precisa ser belo, instantâneo e, acima de tudo, público. Mas por trás dos cliques, a solidão. E por trás do sorriso, uma carência insaciável. E sabe qual o erro de muitos homens? Pensar que podem curar essa mulher com mais carinho, mais atenção, mais dedicação. Ilusão. O vício em validação é como uma droga. Quanto mais você dá, mais ela quer. Porque ela não quer você. Quer o efeito que você provoca nela. Quando o efeito passa, ela troca de fornecedor. Fria, calculista, sem peso na consciência. Mas atenção, esse tipo de mulher raramente aparece sozinha. Onde há vício em validação, há quase sempre um rastro de caos emocional vindo do passado. Ex-namoros mal resolvidos, padrões destrutivos que se repetem e a constante narrativa de que ela só se decepciona. E é exatamente por isso que no próximo ponto vamos falar sobre o histórico de relacionamentos instáveis, o segundo sinal fatal que você precisa reconhecer antes de se envolver. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Ela diz que teve muita má sorte com homens, que só atrai cara problemático, que todos foram tóxicos. E enquanto ela conta essas histórias com olhos brilhando de drama, você escuta. Mas devia prestar atenção nos padrões, porque se você é o tipo de homem que pensa com a cabeça certa, precisa entender. Uma mulher que vive pulando de relacionamento em relacionamento, sempre com histórias de desgraça emocional, não é vítima. Ela é o denominador comum. Quando uma mulher coleciona ex-namorados como troféus manchados de caos, algo está errado. Ela não fecha ciclos, ela os empilha.
E cada vez que entra em uma nova relação, ela traz bagagens não resolvidas, traumas não curados e expectativas irreais. O problema? O próximo a pagar essa conta emocional é você. E diferente de dívidas financeiras, essa você paga com sanidade, tempo, autoestima. O psicólogo americano John Gottman, um dos maiores especialistas do mundo em relacionamentos, passou mais de 40 anos estudando casais e identificando os sinais que levam ao fracasso amoroso. Um dos mais letais é a incapacidade de assumir responsabilidade pessoal. A mulher que termina tudo dizendo que o outro era o errado está condenada a repetir os mesmos erros, porque ela nunca olha para dentro. E aqui está um ponto crucial. A repetição não é acidente, é padrão psicológico. Na psicanálise, chamamos isso de compulsão à repetição. A tendência inconsciente de buscar os mesmos tipos de parceiros e reviver os mesmos conflitos. E se você não souber identificar isso, você vai ser apenas o próximo vilão no roteiro mental que ela já decorou. O verdadeiro homem estratégico entende uma verdade brutal. O passado emocional de uma mulher é o melhor indicador do que ela fará com você. E se ela não fecha ciclos, se fala mal de todos os exes, se nunca assume erros, ela não é um novo começo. Ela é a repetição disfarçada de novidade. E você merece mais do que ser só mais um número na lista de frustrações dela. Agora, se o padrão de relacionamentos dela é um rastro de caos, o combustível que alimenta tudo isso está em algo mais profundo, uma ideologia disfarçada de força, mas que na prática destrói qualquer possibilidade de equilíbrio. No próximo tópico, vamos falar sobre o hiperfeminismo mal resolvido, um veneno silencioso que sabota a própria mulher e atinge em cheio o homem que ousa se aproximar. Ela entra na conversa já armada, fala alto, rebate tudo, interrompe para corrigir cada frase. E não é confiança, é ressentimento. Você sente isso no tom, nas palavras, no olhar. Essa mulher não quer se relacionar, ela quer provar um ponto. Ela não quer harmonia com o masculino, ela quer vencê-lo. E aqui entramos em um dos sinais mais perigosos e muitas vezes mais ignorados: o hiperfeminismo mal resolvido. Essa mulher cresceu ouvindo que homem não presta, que masculinidade é tóxica, que ser submissa, no sentido natural da polaridade, é ser fraca. O problema? Ela internalizou isso como verdade absoluta. E agora, ela não consegue mais enxergar o homem como parceiro, só como ameaça. O relacionamento para ela virou um campo de batalha ideológico, onde cada palavra vira disputa, cada gesto de liderança vira opressão, cada atitude masculina é motivo para resistência. A escritora e crítica cultural Camille Paglia, uma das vozes mais respeitadas e polêmicas dentro do próprio feminismo, já disse com clareza: as mulheres modernas perderam o contato com a própria natureza selvagem e agora travam guerra contra os próprios instintos. É exatamente isso. O hiperfeminismo ensina que depender é fraqueza, que admirar o homem é submissão, que ceder é perder. Mas a verdade biológica e psicológica é outra. A atração feminina é naturalmente orientada por força, liderança e segurança, características essencialmente masculinas. E aqui está o paradoxo destrutivo. Ela quer um homem forte, mas odeia que ele seja homem. Quer ser dominada no íntimo, mas vive tentando dominar no cotidiano. Esse atrito constante cria relações tensas, desgastantes e emocionalmente insustentáveis. O homem entra cheio de boas intenções, tentando agradar, tentando ser compreensivo, e sai esgotado, emasculado, confuso. Esse comportamento não vem apenas de discurso, vem de ressentimento acumulado. Muitas vezes contra o pai ausente, contra ex-parceiros fracos, contra traumas não resolvidos. E você, que mal chegou, já paga o preço por toda essa bagagem. Porque ela não busca paz, ela busca compensação. E se você for um homem equilibrado, com postura, você automaticamente vira alvo da resistência dela. Ela quer provocar, testar, desestabilizar. Por quê? Porque isso dá a ela a falsa sensação de controle.
E se você já achou difícil lidar com essa tensão emocional e ideológica, imagine agora, quando ela começa a usar as próprias palavras como arma. Porque o próximo sinal é ainda mais traiçoeiro. A mulher que domina a arte da linguagem manipulativa e, com ela, prende homens em teias de culpa, confusão e obediência emocional. E é sobre isso que vamos falar agora. Ela nunca grita. Não precisa. Ela te domina com palavras doces, olhares calculados e frases cuidadosamente posicionadas para te confundir, te fazer duvidar de si mesmo e, aos poucos, tomar o controle. Esse é o território da mulher manipuladora, e seu campo de batalha é a linguagem. Diferente da gritaria explícita ou do drama teatral, ela age de forma sutil, inteligente. E é justamente isso que a torna tão perigosa. Você já teve aquela sensação de estar errado mesmo sem saber por quê? Já saiu de uma discussão pedindo desculpas, mesmo sendo o único que teve razão? Bem-vindo ao efeito da manipulação linguística. Ela distorce, omite, dramatiza, muda o contexto e faz isso com uma maestria que deixaria qualquer estrategista político impressionado. Isso não é burrice emocional, é tática. Robert Greene, autor consagrado das 48 Leis do Poder e especialista em dinâmicas sociais e manipulação, explica que a linguagem é uma das ferramentas mais eficazes para controle sutil. A mulher manipuladora entende isso. Ela cria histórias que te colocam como vilão e ela como vítima, mesmo que os fatos digam o contrário. E o que é mais cruel, ela faz isso com calma, usando empatia artificial como escudo e chantagem emocional como espada. Frases como "você está exagerando", "você é muito sensível", "eu só disse isso porque te amo", ou "engraçado como você sempre acha que eu sou a errada", são estratégias clássicas. Isso não é diálogo, é desestabilização. A ideia é plantar a dúvida em você e tomar o controle da narrativa. E uma vez que ela controla a narrativa, ela controla suas ações. Homens caem nesse jogo por um motivo simples: querem ser compreendidos, querem justiça emocional. Mas nesse tipo de relação, justiça não existe. Só existe a manutenção do poder, e ela entende que a culpa é uma âncora poderosa. Quanto mais você se sente culpado, mais tenta compensar. E cada ato seu de compensação, cada pedido de desculpas, cada esforço extra, te coloca mais fundo na prisão emocional que ela construiu com palavras. Agora imagine esse perfil manipulado por palavras somado a um outro caos que muitos homens ignoram: o caos financeiro e prático, porque a mulher manipuladora com palavras geralmente também vive no desequilíbrio das contas, da rotina e da vida real. No próximo ponto, vamos revelar o quinto sinal de uma mulher de baixo valor: a desorganização financeira, um reflexo direto de um mundo interno em colapso. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente 6 sinais. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Você a conhece e tudo parece encantador no começo. Ela tem um estilo marcante, se veste bem, vive postando viagens, restaurantes, presentes. Dá a entender que é independente, que se banca, que é dona de si. Mas conforme você se aproxima, algo começa a surgir por trás da fachada. Atrasos em contas simples, pedidos em empréstimos disfarçados de favores, uma ansiedade constante em manter uma aparência que não condiz com a realidade. A verdade começa a emergir. Essa mulher vive no caos financeiro. E não por falta de dinheiro, mas por desorganização crônica e escolhas emocionais. Esse sinal é brutalmente ignorado por muitos homens, porque não parece tão perigoso quanto os anteriores. Mas é um dos mais letais. A mulher que vive endividada, que troca responsabilidade por aparência, que gasta o que não tem e vive de fachada, é um risco real, não só para ela, mas para você. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai transferir essa desordem para dentro da relação. E se você não estiver atento, será sugado para a mesma espiral. A psicologia comportamental mostra que o modo como alguém lida com dinheiro
reflete o modo como lida com a própria vida. E mulheres que vivem financeiramente desequilibradas, muitas vezes também são emocionalmente desorganizadas. Elas não têm prioridades claras, não controlam impulsos, vivem em busca de gratificação instantânea e esperam que alguém venha colocar ordem na bagunça. E esse alguém, adivinha? É você. A economia comportamental, estudada por autores como Dan Ariely, mostra como decisões financeiras irracionais geralmente estão ligadas à impulsividade, baixa autorregulação e dificuldade de lidar com frustrações. Quando aplicada à vida amorosa, essa lógica cria um padrão clássico. A mulher que busca no homem a solução para os próprios desequilíbrios. E o que parece um gesto de carinho, como ajudá-la com o aluguel, pagar aquele cartão estourado ou financiar sonhos vazios, na verdade, é o início da sua prisão emocional e financeira. E aqui entra um ponto crucial. O homem de alto valor não investe em desordem. Ele reconhece que uma mulher que não governa a própria vida financeira dificilmente vai contribuir com estabilidade em qualquer outra área, porque o caos externo é só o reflexo de um mundo interno dominado por confusão, fuga de realidade e infantilidade emocional. E como se não bastasse a bagunça financeira, esse tipo de mulher geralmente também tem outro traço devastador: o descontrole emocional. Porque onde há instabilidade prática, há quase sempre um furacão interno prestes a explodir. E esse é o sexto e último sinal que você precisa conhecer, e talvez o mais explosivo de todos: a falta de autocontrole emocional que transforma qualquer momento em campo de guerra. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. Ela é puro fogo no início, intensa, apaixonada, vibrante, mas rapidamente esse fogo começa a queimar você. Discussões por motivos pequenos, explosões repentinas, crises de choro seguidas de pedidos de desculpas. E o ciclo se repete. Você percebe que não está num relacionamento, está pisando em campo minado. A qualquer momento tudo pode explodir. Esse é o último e talvez mais destrutivo sinal de uma mulher de baixo valor: a total falta de autocontrole emocional. E não estamos falando aqui de sensibilidade, de emoções naturais. Estamos falando de instabilidade crônica, um padrão de comportamento desregulado, onde qualquer frustração vira uma tempestade, onde a mulher é dominada pelas emoções mais primitivas e age sem filtro, sem consciência, sem limites. E o mais perigoso? Ela acredita que isso é intensidade, espontaneidade ou amor verdadeiro. Mas o que realmente é imaturidade emocional mascarada de profundidade. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, autor do clássico Inteligência Emocional, a capacidade de uma pessoa regular seus próprios impulsos e emoções é um dos pilares centrais da maturidade. Quando essa habilidade está ausente, a vida vira um teatro emocional, onde o caos é constante. E pior, esse caos é justificado, romantizado e projetado em você. Se ela grita, é porque você a provocou. Se ela chora, é porque você não a entende. Se ela some, é para você sentir falta. Tudo é jogo, e você é o peão. O erro de muitos homens é acreditar que podem estabilizar essa mulher, que com amor, paciência e esforço, ela vai aprender a se controlar. Mas não vai, porque o descontrole emocional é muitas vezes uma ferramenta inconsciente de manipulação. Ela cria conflitos para testar sua reação. E se você reage com raiva, vira um monstro. Se reage com calma, ela te provoca mais, até você perder a cabeça. E aí ela chora. E o ciclo recomeça. Essas mulheres vivem em drama constante porque precisam do drama para se sentirem vivas. A calmaria as incomoda, a paz as entedia. O amor saudável não gera adrenalina. Por isso, elas sabotam, criam problemas onde não existem. E quando não conseguem mais controlar a relação pela sedução, controlam pelo conflito. São especialistas em sugar energia emocional, e o homem que não entende isso vira uma marionete. Se esse conteúdo abriu seus olhos, deixe o like. Ele mostra que estamos no caminho certo.
Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos como esse e comenta aqui embaixo qual desses sinais você já viu na prática. Sua experiência pode alertar outros irmãos dessa comunidade. E se você quer ir além e ter seu nome nas telas finais dos vídeos e acesso a conteúdos exclusivos, se torne um membro. Junte-se a nós, porque aqui você nunca estará sozinho. E é só o começo, meus irmãos.